Tem pensamentos que não vêm de você, mas estão tentando morar aí. Tem dias em que o corpo caminha, mas a mente está sendo arrastada por dentro. Você tenta se concentrar, mas algo suga sua clareza, como se pensamentos sujos, dúvidas antigas e medos disfarçados estivessem contaminando seu espírito em silêncio. E o pior, você começa a se culpar achando que é fraqueza. Mas hoje, Deus vai revelar algo que ninguém te explicou ainda. Porque existe uma oração que limpa a mente como um fogo invisível. E quando você declara com fé, até pensamentos que vinham do inimigo são anulados. Mas me diga, você tem certeza que tudo o que você pensa realmente vem de Deus? Fica até o final, porque algo vai ser arrancado da sua mente enquanto você ora. Tem horas que a maior batalha da vida não está ao nosso redor, está dentro da nossa mente. É como se pensamentos pesados viessem do nada. Eles se infiltram como vozes disfarçadas de raciocínio, mas o objetivo é só um: te paralisar. Você tenta orar, mas começa a se distrair. Lê a palavra, mas sente como se nada penetrasse. Quer descansar, mas sua mente continua falando sozinha. E o pior é quando você começa a acreditar nessas vozes. Ele não te ama de verdade. Nada vai mudar. Você não vai conseguir. Deus não está mais com você. São frases que não saem da sua boca, mas ficam rodando dentro de você. E o que muita gente não percebe é que isso não é só psicológico, é espiritual. Existem laços invisíveis tentando dominar sua mente. E quanto mais você ignora, mais força eles ganham. É por isso que Davi escreveu o Salmo 139, 23 com um clamor direto: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque até os pensamentos precisam ser examinados por Deus. Nem todo pensamento que parece seu nasceu de você, e nem toda culpa que você sente veio do Espírito Santo. Existe uma diferença entre o arrependimento que cura e a acusação que destrói. E se você anda carregando pensamentos que te acusam dia e noite, saiba, isso não é correção divina. É contaminação espiritual. E Deus está levantando essa palavra como um alarme. Algo precisa ser limpo. Algo precisa ser expulso. Algo precisa ser transformado. Mas o que poucos percebem é que o primeiro lugar onde o inimigo se aloja é no pensamento. Não é à toa que a palavra diz: levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E como se Deus estivesse dizendo: você quer que sua vida mude? Então comece limpando a central de comando, a mente. Porque é ali que a fé nasce, mas também é ali que a dúvida se instala. É ali que o Espírito ministra, mas também é ali que as setas do maligno tentam criar fortalezas. Quantas vezes você já perdeu a paz sem motivo? Quantas noites você já deitou, mas ficou lutando contra pensamentos que não te deixavam dormir? Quantas orações você deixou de fazer porque achou que Deus não iria te ouvir? Isso não começou do lado de fora. Foi semeado na mente. E quando a mente está suja, até as promessas de Deus parecem distantes. Por isso, o Salmo 139, 23 é uma oração proteção, um escudo contra pensamentos contaminados. É uma entrega total. Deus, entra nos meus pensamentos, limpa tudo, tira o que não veio de ti. Mas essa oração não é passiva. Ela ativa um processo. Deus começa a revelar coisas que estavam escondidas, e nem sempre é confortável. Você começa a perceber que alguns pensamentos de autoajuda, na verdade, eram vozes de independência espiritual, que aquele conselho de seguir seu coração estava te afastando da voz de Deus, que aquela ideia de viver a própria verdade era só uma estratégia para fugir da verdade eterna. Existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram. A mente pode ser um altar, mas também pode se tornar uma prisão. E o que você cultiva todos os dias está decidindo o que vai crescer: a fé ou o medo. A voz de Deus ou o ruído das trevas? Uma mulher acordava todos os dias sentindo peso na cabeça. Ela dizia que era ansiedade, mas ao orar com o Salmo 139, começou a perceber que os pensamentos que mais a sufocavam vinham sempre depois de uma conversa específica. Foi aí que entendeu: o ambiente era um canal e ela estava absorvendo tudo. Quando decidiu blindar a mente em oração, o peso desapareceu e o silêncio que antes machucava virou paz. Nem todo pensamento é seu.
Alguns são sementes do inimigo tentando criar raízes. Você começa a entender agora? A oração não é só algo que sai da boca, é também aquilo que você permite morar na sua mente quando ninguém está olhando. E talvez seja por isso que, mesmo orando, você ainda sentia peso, porque estava tentando clamar com a boca, mas a mente já estava contaminada por aquilo que ouviu, leu ou aceitou como verdade. Mas segura, porque no próximo ciclo você vai entender como uma única oração feita com sinceridade pode limpar anos de pensamentos errados. A mente é como uma terra espiritual, e tudo que você aceita sem filtro se torna semente. Semente de vida ou de destruição. Por isso a palavra diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o que é o coração, senão o centro onde mente, alma e espírito se cruzam? O problema é que muitos guardam a aparência, mas deixam a mente exposta. Vivem de vigilância exterior, mas estão desprotegidos por dentro. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa tirar tudo de você de uma vez. Basta roubar sua clareza, basta distorcer o seu discernimento, basta plantar um pensamento errado e esperar ele crescer. Você já parou para pensar em quantas decisões você tomou baseado em pensamentos que hoje reconhece como engano? Quantos relacionamentos você manteve? Quantos lugares você frequentou? Quantas palavras você acreditou? Apenas porque sua mente estava contaminada com a ideia errada. E a grande armadilha espiritual é essa. O inimigo usa argumentos que parecem lógicos para te afastar de uma verdade que é eterna. Você começa a pensar: Deus não quer me ver feliz? Se quisesse, teria me tirado disso? Talvez essa luta seja culpa minha. Talvez eu não tenha mais jeito. Eu não sou digno de viver o que Ele prometeu. Mas deixa eu te dizer com autoridade: Deus não te escolheu por merecimento, Ele te escolheu por propósito. E o propósito continua valendo mesmo quando você duvida, porque Ele sabia que em algum momento você enfrentaria essa guerra mental. E é por isso que Ele deixou registrado esse salmo. Salmo 139 não é apenas um texto bonito, é um convite a ser sondado. É uma oração corajosa de quem diz: Senhor, entra onde ninguém mais entra, vê o que nem eu consigo enxergar e tira de mim o que está me impedindo de viver a tua vontade. Você já percebeu como é difícil orar quando sua mente está cansada? Como é difícil adorar quando os pensamentos te interrompem? Como é difícil jejuar quando há uma voz dentro de você dizendo que isso não adianta mais? É porque há uma guerra. E a guerra mais intensa não é contra o mundo, é contra tudo que tenta se levantar na sua mente contra o conhecimento de Deus. Mas essa batalha tem uma arma secreta: a oração que purifica. Não a oração decorada, não a oração superficial, mas aquela oração que você faz em prantos, dizendo: Senhor, limpa minha mente. Eu não quero mais pensar como o mundo pensa. Eu não aceito mais carregar ideias que não vieram de ti. E quando essa oração sai da sua boca com verdade, o Espírito Santo começa a agir como um fogo que varre, queima, renova. Pensamentos antigos são desfeitos, ideias enraizadas são arrancadas, vozes internas são silenciadas, e o que antes te confundia começa a se transformar em clareza. Uma jovem vivia se culpando por tudo. Ela acreditava que cada coisa ruim que acontecia era castigo. Mas um dia, durante a oração com base no Salmo 139, ela sentiu algo diferente. Como se Deus estivesse dizendo: essa voz dentro de você não sou eu. Ela caiu em prantos. Pela primeira vez, entendeu que estava orando com uma mente dominada por vozes que a impediam de ouvir o verdadeiro Pai. Naquela noite, a culpa deu lugar à liberdade. Você precisa entender algo hoje. A mente limpa é a base para ouvir a direção de Deus. E o inimigo sabe disso. Por isso ele investe tanto em poluir o seu pensamento. Com distrações, com palavras de pessoas erradas, com notícias, imagens, comparações, feridas antigas, e tudo isso vai acumulando peso até que chega um ponto em que você diz: eu não aguento mais. Mas sabe o que acontece quando você chega nesse ponto? Você está mais perto do que imagina de ser liberto.
Porque quando a mente cansa, o Espírito grita. E o Espírito Santo ouve. Ele não está longe. Ele está esperando você abrir o espaço. Enquanto você tenta resolver tudo com lógica, ele observa. Mas quando você se rende e diz, sonda minha mente, Deus, ele entra com luz onde antes havia sombra. E aí começa o processo. Você se lembra de promessas antigas. Você sente vontade de orar de novo. Você percebe que não é fraco, só estava sobrecarregado. E Deus começa a te mostrar que o problema não era só o que estava ao redor, era o que estava morando dentro, sem autorização. O inferno teme quem ora com a mente limpa. Porque quando os pensamentos estão alinhados com Deus, o medo não encontra lugar. A dúvida não tem mais domínio. E as palavras que saem da sua boca carregam autoridade. Por isso, se você está aqui, é porque Deus te trouxe para essa limpeza. Algo está sendo removido agora, mesmo sem você perceber. E ainda mais, na próxima etapa, você vai descobrir como Deus usa até pensamentos antigos, aqueles que antes te faziam sofrer, para gerar revelações novas. Você percebe agora o quanto sua mente é preciosa? Ela define não só como você pensa, mas também como você crê, como você ouve Deus, como você reage às dores e como você enxerga a si mesmo. E é por isso que o inimigo investe tanto em contaminar esse lugar. Se ele dominar seus pensamentos, ele enfraquece sua fé. E se a fé é enfraquecida, as promessas começam a parecer inalcançáveis. Mas quando Deus começa a purificar a mente, algo muda por dentro. Você passa a interpretar os mesmos fatos com olhos diferentes. Aquilo que antes parecia o fim, agora você vê como recomeço. Aquilo que te feriu, agora se torna testemunho. Aquilo que te paralisava, agora serve de impulso. E isso não acontece por força humana. É o Espírito de Deus ativando sua mente com discernimento. Lembra quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é só uma informação, é uma revelação viva, que entra como luz em áreas da mente que estavam em trevas. E quando essa luz entra, a mentira perde o poder. A ansiedade cede lugar à esperança, a confusão se transforma em direção, a culpa se cala diante da graça. E a mente, que antes era um campo de guerra, se torna solo fértil para a palavra. Mas aqui está algo que poucos entendem. Deus não quer apenas limpar sua mente. Ele quer reconstruí-la para carregar promessas. Porque Ele não libera uma unção onde não há estrutura para sustentar. E a mente é parte dessa estrutura. Se a mente estiver fraca, você ouve a promessa, mas não acredita. Se a mente estiver contaminada, você vê a bênção, mas não se sente digno. Se a mente estiver machucada, você até ora, mas não permanece. É por isso que Ele te trouxe até aqui, para refazer o alicerce mental da sua fé, para tirar as palavras que disseram sobre você e escrever o que Ele pensa sobre você. Você não é fraco. Você foi atacado. Você não é sem propósito. Você foi distraído. Você não é esquecido. Você é separado. E Deus está fazendo isso agora, reescrevendo dentro de você aquilo que o mundo tentou apagar. Um homem passou anos achando que era burro. Desde a infância, ouviu frases como "você nunca vai dar em nada". Cresceu se sabotando, evitando sonhos, aceitando migalhas. Mas um dia, em uma oração simples, com o Salmo 139:23, ele chorou como criança. Não sabia explicar, mas sentia que Deus estava limpando algo que o prendia por dentro. Naquela semana, ele decidiu fazer aquilo que evitava há anos. E pela primeira vez, acreditou que podia viver o que Deus prometeu. Algumas prisões não têm grades. Tem frases que se repetem dentro de nós. E enquanto essas frases não forem quebradas, continuamos vivendo com freios invisíveis. Mas hoje, Deus está quebrando essas frases.
Está purificando pensamentos que você achava que eram parte da sua personalidade, mas eram cicatrizes da dor. Você não é uma pessoa fria. Você foi ferido. Você não é alguém perdido. Você só estava mal guiado. Você não é incapaz. Você só foi ensinado a duvidar. E quando o Espírito começa a te limpar por dentro, ele também começa a te lembrar quem você é. Você foi feito à imagem de Deus. Você carrega o sopro do Criador. Você tem a mente de Cristo. E isso significa que pode pensar com pureza, direção e poder. Mas isso não vem por esforço. Vem por entrega. E é isso que você está fazendo agora. Você está orando com entendimento. Está permitindo que Deus acesse áreas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. E o que ele começa, ele termina. Hoje é o início de uma limpeza, mas também é o começo de uma reconstrução. Talvez você ache que perdeu tempo demais acreditando nas mentiras que te colocaram. Talvez você pense que desperdiçou anos sendo dominado por pensamentos que só te atrasaram. Mas deixe eu liberar isso sobre você agora. Nenhum segundo será perdido. O tempo da dor vai virar solo fértil para revelações que vão impactar sua geração. E quando alguém perguntar, como você superou aquilo? Você vai responder, eu deixei Deus purificar minha mente. Quem te viu calado, vai ver você declarando promessas. Quem te viu travado, vai ver você andando por fé. Quem achou que seu silêncio era derrota, vai ver que você estava sendo reprogramado por dentro. Porque há pessoas que não recuam por medo, mas porque Deus as colocou em modo de reinício. E é isso que está acontecendo com você agora. O Espírito Santo está reiniciando sua forma de pensar, tirando excessos, removendo falsos raciocínios, desligando vozes estranhas e reativando a frequência da promessa. Você não está ficando louco, está ficando livre. Você não está perdendo o controle, está ganhando discernimento. Você não está em queda, está sendo reposicionado por dentro. E o que Deus começou vai ecoar por muito mais do que hoje. Mas ainda falta uma coisa. Você percebe o que está acontecendo? Deus não apenas ouviu sua oração, Ele está respondendo em camadas. E a resposta começou dentro de você. Porque enquanto muitos pedem mudanças nas circunstâncias, os escolhidos pedem transformação na mente. Porque sabem, quando a mente é purificada, até o ambiente muda. Você para de aceitar menos do que merece. Você para de acreditar em tudo que ouve. Você começa a discernir, a filtrar, a sentir quando algo é de Deus e quando não é. E esse discernimento te livra de laços futuros, te protege de conexões erradas, te impede de retroceder para lugares que pareciam certos, mas escondiam prisões. Sim, Deus está fazendo isso agora. Ele está blindando sua mente, não contra pensamentos aleatórios, mas contra setas espirituais disfarçadas de lógica, contra acusações que se mascaram de conselhos, contra vozes que usam até versículos para te manipular. Mas agora, sua mente está sendo ativada na verdade. Você consegue sentir? É como se o peso começasse a sair, como se algo que te puxava para baixo começasse a perder a força. Como se o silêncio, que antes doía, agora fosse um lugar de cura. Isso é sinal de que a palavra está agindo. É o Espírito reprogramando o seu interior. E quando a mente se alinha com Deus, tudo ao redor começa a se alinhar também. Você vê com mais clareza, você ora com mais foco. Você sente quando a presença de Deus entra e quando está sendo abafada. Essa sensibilidade é fruto de uma mente que foi tocada. Por isso, nesse momento, feche os olhos se puder e declare em voz alta, com fé: Senhor, sonda a minha mente, limpa os pensamentos que eu aceitei sem perceber, tira as mentiras que me ensinaram como se fossem verdades, destrava áreas que estavam presas pelo medo. Purifica minha visão, minha lembrança, minha interpretação da vida. Me faz pensar como o teu espírito pensa. E que todo pensamento contrário à tua vontade
seja arrancado agora, em nome de Jesus. Respire. Isso não é só uma oração, é um rompimento espiritual. Há algo sendo retirado agora. Setas antigas estão sendo quebradas, lembranças distorcidas estão sendo curadas, palavras malditas estão sendo desfeitas. E no lugar dessas prisões, Deus está plantando verdades eternas. Você é amado, você é separado, você é restaurado, você é forte, você é guiado. E a partir de hoje, sua mente não será mais território do inimigo, será santuário da presença, lugar de descanso da fé, solo onde os planos de Deus vão florescer. E quando vierem pensamentos ruins, você vai saber distinguir. Você vai ter autoridade para dizer: esse pensamento não me pertence, foi comprado na cruz, foi vencido pela verdade e não tem mais acesso à minha mente. Porque o Salmo 139:23 não é apenas um versículo, é uma senha espiritual. Toda vez que você orar com ele, você está liberando Deus para sondar o que ninguém mais vê. Está dando acesso à área mais íntima do seu ser. Está se despindo diante do Criador e dizendo: limpa o que nem eu sei nomear, cura o que nem eu sabia que doía. E Deus responde, não com condenação, mas com restauração, porque a mente que ele purifica é a mente que ele vai usar para coisas grandes, e ele vai usar a sua, para aconselhar pessoas, para discernir situações, Para declarar palavras que liberam cura, para enxergar o que outros ignoram, para permanecer firme quando todos estiverem caindo. E isso não vem de você, vem dele. Então levanta a cabeça, porque essa purificação foi um preparo. Você está sendo reposicionado. E aquilo que parecia confusão era o Espírito arrancando o velho para plantar o novo. Você não vai mais duvidar de quem é. Você não vai mais andar em ciclos de confusão mental. Você não vai mais aceitar pensamentos que te afastam da presença, porque hoje algo foi selado no seu interior. E essa unção vai te acompanhar, nos dias bons e nos dias difíceis. Quando estiver em silêncio e quando estiver em guerra, ela vai te lembrar, sua mente foi purificada. Meus pensamentos foram alinhados, e a partir de hoje, minha visão será espiritual. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser liberto por dentro, porque talvez o que essa pessoa precise não é de conselhos, é de uma limpeza. E a limpeza começou